Olá, sejam muito bem-vindos ao Em Sintonia, o videocast da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. No episódio de hoje, vamos falar sobre comunicação não violenta e como ela tem se transformado em uma ferramenta importante para a construção de diálogos mais produtivos, seja no ambiente familiar, seja no trabalho, no negócio, no consumo e nas mediações jurídicas. E a nossa convidada de hoje é a servidora do TJRN e também docente da Smarne, Elane Canuto. Ela é mediadora de conflitos. Seja muito bem-vinda, Elane. Eu agradeço, Patrícia, o honroso convite da Smarne para estar aqui nesse programa tão bem feito por você. A gente tem acompanhado as edições anteriores, é uma honra para mim. Que bom. Vamos começar para que você explique o que é a comunicação não violenta, Elane. Ela é mais do que uma forma educada de falar, ela é uma ferramenta? Isso, é muito menos uma ferramenta de comunicação e mais uma filosofia de vida. E aí já me disseram, Elane, quando você diz que a comunicação não violenta é uma filosofia de vida, talvez espante quem não gosta de filosofia e acha que é uma coisa inalcançável. E, na verdade, é uma ferramenta de facilitação de compreensão da humanidade compartilhada. Então, a partir do ponto de vista, a gente é convidado a pensar, comunicar e se comportar de forma congruente a partir da autoobservação e da observação do outro. E aí, a autoobservação a partir do ponto da minha humanidade, por que às vezes eu fico triste, por que às vezes eu fico chateada, por que às vezes eu me sinto solitária e que necessidade está por trás desse meu sentimento. Então, é um tipo de comunicação que é feita a partir de 4 passos em que eu percorro o que eu estou sentindo, né? Assim, porque diante do que acontece, às vezes... vou dar um exemplo que é bem didático, né? Eu conheço você há algum tempo, né, daqui do TJ, e digamos que eu conheci Larissa agora. E eu passo por vocês duas e não falo. Veja, o que eu fiz foi a mesma coisa para as duas. Mas como eu lhe conheço, talvez você diga, poxa, por que ela não falou comigo? Veja que não é o que os outros fazem, mas... porque o que eu fiz foi a mesma coisa em relação às duas pessoas, mas em razão do relacionamento e da conexão que eu já tive com você, isso provocou em você um sentimento, talvez de estranheza, de tristeza, né, de dúvida. E por quê? Porque em relação a mim você tem necessidade de relacionamento, de afeto. Então, veja, tudo que nos faz sentir bem ou mal, e se olharmos para o que está vivo em cada pessoa, para a humanidade, o que a pessoa sente, por que faz e por que sente o que sente, o sentimento e a necessidade, a nossa comunicação, a nossa conexão seriam bem mais fáceis. E quando você fala isso, então, nós vamos que a comunicação, ela se estabelece numa troca, né, de informações, de sentimentos, de opiniões, de significados entre um emissor e um receptor. Exato. E aí ela depende da compreensão de quem recebe e também de uma habilidade de quem transmite. Exato. E aí quando você fala, você cita esse exemplo, né, de quando você se comunica com alguém e que o impacto daquilo que eu estou recebendo, então ele vai depender muitas vezes de como eu estou, né, de quais os meus sentimentos naquele momento e como eu vou interpretar essa informação ou essa comunicação que você teve comigo, seja verbal, não verbal também, não é, Elane? Porque a gente tem a comunicação não verbal por sinais e eu acho que essa comunicação violenta, ela também pode ser demonstrada só numa linguagem verbal ou ela também pode ser demonstrada de outras formas, na linguagem não verbal, naqueles emojis que a gente usa. E até no silêncio, né? E até no silêncio. Então, existem silêncios muito eloquentes, que querem dizer muita coisa. Vou dar um exemplo de casais. As mulheres são conhecidas por falarem muito, né? Sim. Em casa, fala demais. Mas quando a mulher se cala, quando ela resolve não falar mais, a gente usa na mediação de família uma linguagem de que as malas emocionais estão arrumadas. Então, quando a mulher decide, por exemplo, se separar, ela deixa de se comunicar. Né? E o que incomodava deixa de incomodar porque a decisão, a minha mala emocional para eu ir está pronta, eu não vou mais falar. Então você falou coisas bem interessantes da comunicação não violenta, que é, primeiro, para me comunicar através da comunicação não violenta, eu preciso que a outra pessoa também saiba das coisas que eu sei? Não. Né? Porque a comunicação não violenta, a comunicação, aliás, é uma via de mão dupla. Então,
Eu falo não violentamente, mas eu compreendo também não violentamente as falas violentas de quem fala comigo. E uma das coisas que a gente não deixa passar, a gente brinca até que tem uma comunidade chamada CNV da depressão, né? Quantas pessoas são necessárias para uma compreensão em CNV? Por quê? Eu falo, talvez, eu digo isso aos alunos que têm o curso pela primeira vez, eu digo, olha, você vai sair daqui sem saber comunicação não violenta ainda. Você vai saber que você não sabe, ter a consciência. É uma aquisição de uma competência, né? Então, como é que se adquire uma competência? Primeiro, eu começo a saber que eu não sei. Depois, eu quero saber. Depois, eu vou saber fazer. Então, esse passo, que é como aprender a dirigir, você lembra quando você aprende a dirigir? Liga o carro, bota o pé na embreagem, passa a primeira, e isso passava na cabeça da gente por passos. E é por isso que Marshall, quando criou a comunicação não violenta, ele disse os 4 passos da comunicação não violenta, né? Porque a gente vai percorrendo esses passos. E uma das coisas que a gente não pode deixar de perguntar é, depois que a gente fala, pedir ao outro para dizer o que compreendeu. Por isso que a gente chama de checagem, né? A checagem, você pode me dizer o que você entendeu do que eu disse? Porque muitas vezes a gente leva para a vida maus entendidos, mesmo sabendo que a pessoa fez um comportamento, uma linguagem não verbal. De quem não entendeu, você sabe que a pessoa não entendeu e segue. E aí depois paga a pena por isso. Vem os ruídos, né? Os ruídos de comunicação. Então, como eu disse, quando o aluno tem a primeira aula de comunicação não violenta, passa por um curso de 20 horas, que ainda é muito pouco, né? Porque comunicação não violenta é um mundo. Eu digo, você não vai saber, você vai ser o que a gente chama de bebê girafa, porque a girafa é a representação da comunicação não violenta. E eu digo já porque... eu já quero saber por que a girafa. Porque a girafa. E quem me conhece sabe, minha casa tem uma criação de girafas, né? E aí ele orienta que antes de você dizer, quer usar o CNV, mas antes de dizer, mesmo sem saber ainda, comunique a intenção. Porque às vezes a gente tem uma intenção e a mensagem chega de forma que não foi compreendida de acordo com a intenção que eu tinha. Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo CNV para me comunicar com meu filho, eu disse, filho, embora eu não saiba usar as melhores palavras ainda, eu quero que você saiba que a minha intenção é cuidar da qualidade da nossa convivência. Eu quero viver bem com você. Eu quero que a nossa relação seja um lugar seguro para a gente falar tudo que a gente precisa para viver uma relação segura e afetuosa. Então, embora depois disso eu não seja treinada, porque para mim até é difícil hoje ser violenta, né? Porque você já foi tão treinada, né? Já o meu ouvido e a fala, né? E as pessoas dizem, mas peraí, você se relaciona assim com meu filho? Não foi assim no início. Eu tive dificuldades, obviamente, como toda mãe. Eu li todos os livros que você imaginar de como criar bem o filho, Limites Sem Traumas. Eu queria que ele fosse bem orientado, mas não queria que a educação fosse uma educação baseada na violência. E a gente sabe que a nossa geração, dos 40 mais, viveu que era a educação da psicopeia, né? Então, muitas vezes, a gente levou palmadas, né? Sofreu violência física e os nossos pais fizeram isso achando que estava educando. Então, o que eu queria era encerrar esse ciclo, quebrar esse ciclo, e que a educação com o meu filho fosse uma educação que houvesse orientações seguras em relação às escolhas dele, mas também autonomia, respeitando como ser humano, e afeto e respeito. Então, pelo que você fala, a CNV, ela é uma habilidade e a gente pode treinar, ela pode ser treinada desde cedo, então. Desde cedo, exatamente. Na Europa, Patrícia, as crianças estão aprendendo a falar, elas aprendem CNV. E é muito lindo. Tem CNV para crianças, tem o ABC do girafês, né, que é na linguagem das crianças, como a gente usa a CNV. E o que as crianças fazem antes de começar a aula, isso teve um efeito, ser adotado como prática nas escolas, porque tem um efeito durante todo o restante do dia na aula, em vez de as professoras, os professores ficarem o tempo todo, menino desça daí, menino faça isso, menino sente, eles no início da aula fazem uma roda para dizer como estão se sentindo naquele dia. E passam somente 10 minutos fazendo isso. E em razão do acolhimento ao sentimento e às necessidades das crianças, elas se sentem compreendidas e acolhidas. E aí mais colaborativas é o que a professora propõe. Então veja que uma simples prática, e a gente está falando de crianças, mas isso na vida real acontece de qualquer idade.
Para que você tenha uma ideia, no último curso, na Smarne, que foi esse de CNV agora, eu tinha psicólogos, assistentes sociais e alguns servidores do TJ na aula. E a gente fez uma dinâmica muito simples. E é uma dinâmica que a gente faz todos os dias, mas a gente não é verdadeiro com a resposta. Foi, sentem 2 pessoas e um pergunta para o outro, como você está? E você, quem ouviu a pergunta vai responder por 2. O difícil é você estar atento, né, Elane? Essa escutativa aí. Pronto. Aí, como é que a gente faz a dinâmica? Para que a pessoa tenha a certeza da atenção, aí eu digo, olha, quem ouviu por 2 minutos o colega dizer como estava, vai resumir o que o colega disse por 30 segundos. Então, obriga quem está escutando escutar com atenção, porque eu sei que eu vou precisar resumir. Isso na CNV é uma prática. Então, você me diz, na CNV e nas mediações, eu escuto uma pessoa e normalmente um discurso carregado de violência, eu escuto a outra, também um discurso carregado de violência, eu digo, então, pelo que eu entendi para vocês, e coloco nessa minha fala aquilo que é comum aos 2. E aí você trouxe um ponto importante, né? Quase essa tradução da linguagem, até porque trazendo hoje para a nossa sociedade contemporânea, em que há polarização, em que há discurso de ódio, há intolerância, né, nas redes, nos diálogos, essa ferramenta é muito importante. E muitas vezes a gente não tem nem a paciência de terminar de ouvir um argumento de alguém, porque a gente já está preocupado em elaborar a nossa resposta. E aí, como é que na prática a gente consegue fazer esse exercício e como é que na prática a gente consegue transformar um discurso que seria um discurso mais hostil em um diálogo mais saudável? Ótimo. Essa é a minha prática na mediação, né? Eu faço mediações de família. Eu entrei no judiciário há 25 anos trabalhando com famílias. E na violência doméstica foi a pós-graduação, doutorado, em situações de família. Então, sou acostumada a escutar de um lado xingamento e do outro também. E aí eu digo, estamos aqui, uma parte e a outra, e no meio o mediador, escutando. A gente escuta, né, em lugar de xingamentos, pedidos. Eu vou dar um exemplo da vida real que eu escutei numa mediação, um exemplo bem didático. Um casal estava disputando a guarda do filho. Ela queria guarda e ele queria guarda. A solução não pode ser a solomônica, né? Vamos partir o menino no meio e dar metade para cada um. Então, como é que a gente compatibiliza essa necessidade de cuidar de relacionamento com o filho? O pai dizia assim, eu quero a guarda do meu filho porque essa mulher é muito desmantelada. Olha, eu chegava em casa, estava a fralda do menino no chão, a mamadeira, a comida dele sem fazer. E aí ela escuta, não, você também não sabia que eu trabalhava e quando eu chego em casa ainda vou fazer as coisas, só eu que tenho que fazer. E aí como é que eu escutei esses 2 pedidos, né? Que na verdade que parecem xingamentos, mas são pedidos. Os 2 querem a mesma coisa. Os 2 querem a mesma coisa. E também querem a mesma coisa para o filho, que é um ambiente de respeito e organização. Exato. E não, pelo que eu entendi, para o senhor é muito importante que o seu filho viva num ambiente com ordem e higiene, e para conseguir isso, você quer apoio do seu marido nas tarefas domésticas, é isso? Então, veja, o que ele disse, tudo eu faço tudo sozinha, trabalhando, eu vou chegar em casa e fazer as coisas, eu escutei, eu quero apoio. Né? Quem reclama porque está sobrecarregada, e as mulheres são campeãs nisso, né? Sim. A gente não aguenta ver sem fazer, vai lá e faz e depois diz tudo eu. Sim, sim. Na minha conversa com meu filho, vou dizer, os exemplos são didáticos por causa disso, eu digo, filho, seu quarto suas roupas estão espalhadas no quarto. Eu não vou fazer, porque eu não quero chegar para você e dizer tudo eu. Então, eu quero seu apoio na organização do seu quarto. Para aqui, o que é que a maioria das mães e os filhos se afastam das mães no fim da vida, porque as mães dedicam a sua vida, não pedem apoio, né, reclamam, passam o tempo todo reclamando, e os filhos se afastam, porque a relação fica desgastada. Se ela dissesse, olha, eu estou cansada e quero o apoio de vocês, porque nós vivemos numa cooperativa, se todo mundo suja, todo mundo limpa, todo mundo faz um pouquinho e ninguém fica sobrecarregado, a gente pode criar espaços de convivência colaborativos. Quando eu me apresento, Patrícia, eu me apresento como pesquisadora do processo de co-construção pacífica das relações. Co-construção da pacificação. Por quê? Eu olho para essas situações e penso na CNV. Como é que a CNV poderia ajudar nessa situação? Então,
E como é que a CNV pode ajudar, por exemplo, nessas polarizações políticas? E no campo das redes sociais, Elane, que todo mundo fala o que quer, do jeito que quer, né, destila ali. Às vezes tem a intenção de destilar um discurso de ódio, muitas vezes não. Muitas vezes é aquilo que você falou aqui no início, é tomada por um rompante de sentimento. Né, e dá uma resposta num ato assim, impulsivo que depois até se arrepende. Como é que a CNV pode... Como é que a gente pode trazer a prática da CNV para esse campo? O campo da polarização em tudo, né? Hoje as pessoas vivem numa sociedade que é dicotomizada. Ou é isso ou é isso. Uma das coisas que Marshall dizia, se você quer realmente ter uma relação violenta, rotule umas coisas como boas e outras como ruins e separem as pessoas em caixas. Então, a nossa separação vem, eu vejo o peso da comunicação, vem do rótulo que a gente dá as coisas. Então, vou usar um exemplo, não vou entrar na discussão política, mas direita e esquerda. A gente elege uma posição para aderir e nessa posição a gente busca estratégias para satisfazer as necessidades da forma que a gente compreende que são certas. E é por isso que ele disse que não é bom eleger uma coisa certa, rotular uma coisa de certa ou de errada. Em relação a, por exemplo, educação, segurança pública, do que é que as pessoas precisam, independente de pertencerem a uma filosofia ou a outra. Todo mundo precisa de comida, né, de satisfazer necessidades fisiológicas, de sono, de água, de vestir, de morar. Todo mundo precisa de segurança em relação à própria vida, em relação aos bens, em relação à sociedade, à saúde. Todo mundo precisa se relacionar, né, de afeto, de relações. Aí, normalmente, como eu brigo com esse lado, eu busco construir um muro em relação a essas pessoas e pontes em relação a quem pensa igual a mim. Mas o que as pessoas querem de verdade, Patrícia, é a mesma coisa. É satisfação das necessidades humanas. Todo mundo quer realização profissional. Todo mundo quer também reconhecimento, relacionamento, segurança. Então, Abraham Maslow, né, que foi um psicólogo que construiu a pirâmide das necessidades humanas, né? Então, o que é que Marshall dizia? Onde é que a gente briga? Onde é que a gente está polarizado? Nas estratégias que a gente escolhe para satisfazer as necessidades humanas. As necessidades humanas, elas são comuns. No campo das necessidades, a gente não briga. Agora, no campo das estratégias, a gente briga muito. Por exemplo, uma filosofia entende que segurança pública se faz com armas. A outra entende que é por outros meios, né? Tirando as pessoas, dando um programa social e construindo oportunidades de realização profissional, de ganho de dinheiro. E assim as pessoas pensam estratégias diferentes, mas a necessidade é a mesma. Então, se em lugar de olharmos as estratégias, a gente olhasse as necessidades, a gente não brigaria. E veja como isso se aplica na prática. Eu dei aula numa pós-graduação de mediação e a classe era dividida. Apesar de termos mediadores, a metade era de direita, a metade era de esquerda. Sim. E eu disse, vamos fazer uma dinâmica para ver se esse negócio de CNV funciona mesmo? Vamos discutir segurança pública e educação usando a linguagem da CNV. E eu disse, vocês estão tendo o primeiro contato agora, o que é que vocês não podem dizer? Aconteceu isso porque você... eu já queria saber de você isso aí. O que é que a gente não pode usar para conseguir praticar a CNV? Pelo o que menos, a gente deve evitar? O que é que a gente... Ele manda... Primeiro, tiramos os rótulos. Quando a gente tira os rótulos, vou fazer um exercício com você e com quem está assistindo, né? Pense agora na pessoa que torna a sua vida menos maravilhosa. Menos maravilhosa? Menos maravilhosa. Uma pessoa com quem você tem um conflito por alguma coisa. Que nome vem à sua cabeça? Não precisa dizer. Tá. Não precisa dizer. Mas esse nome, quando eu pergunto e você lembra desse nome, dessa pessoa, eu pergunto a você, de 0 a 10, qual a vontade de sentar para conversar com essa pessoa agora? Não, a vontade, eu vou dizer, é muito baixa. Pronto, então não tenho vontade. Por quê? O que foi que aconteceu nesse processo? Você, quando rotulou a pessoa, você construiu uma imagem de que ela é seu inimigo. Sim, de que aquilo não me faz bem. De que aquilo não lhe faz bem. Vou dar um exemplo que aparece muito quando eu faço esse exercício, assim, fulano é autoritário, é controlador. Aí eu olho, como é que eu escuto? Fulano, na verdade, tem inseguranças e tem necessidade de controlar variáveis
para que as coisas não saiam do controle dele, porque quer ter certeza de que as coisas vão dar certo para ele. Então, em lugar de construir essa imagem de inimigo controlador, eu vejo do que é que fulano tem insegurança. E como é que eu posso contribuir, se é que eu posso, né? Porque segurança é uma necessidade difícil de você querer que o outro satisfaça, que contribua para isso. É muito interno. Inclusive, eu fiz uma imersão em CNV. Olha, eu vim aqui buscar uma resposta. Eu trabalho na violência doméstica e eu quero saber como a CNV pode ajudar os homens a se sentirem mais seguros para que eles não queiram controlar o celular, roupas, amizades, a família da mulher. Sim. E aí a professora, que era uma idosa já, foi contemporânea de Marshall Rosenberg, ela disse assim, e se eu lhe disser que não é possível? Que não é possível. Que não é possível. A CNV não pode ajudar você a, por causa de estratégias do outro, fazer você se sentir seguro. É você... Então, é quando você traz para você, que é o que se traz na terapia, né? Exato. Enquanto você está com o foco em mudar o outro e você não percebe que a mudança tem que vir de você. De você. Essa então, comunicação não vai fluir, então. Não flui, né? Então, por exemplo, um casal inseguro, que um dos dois é inseguro. Como é que a gente ajuda? Olha, o máximo que você pode fazer é cuidar tanto de você que, embora a pessoa tenha toda a liberdade do mundo de escolher ir, ela escolha ficar. E que não haja nenhuma razão fora da conexão e da convivência com você para ela ficar. Que a razão seja, é tão bom estar perto de Patrícia que eu posso escolher todos os dias ir, mas eu escolho ficar. Então, a comunicação não violenta em relação às necessidades humanas, ela traduz na primeira pessoa as necessidades. É por isso que na dinâmica lá na classe, né, da pós-mediação, eles não conseguiram brigar, porque eu dizia, use a linguagem do eu. Fale sempre na primeira pessoa. Sim, então, eu nunca digo eu me sinto assim porque você me traiu. Porque eu já estou jogando. Porque eu já estou jogando problema, a culpa. Né? E como é que acontece a espiral do conflito? Isso acontece também muito no meio, no campo do trabalho. Com certeza, né? Com certeza. Para quem está no ambiente de trabalho, de chefia, essa situação muitas vezes ela é uma prática muito constante. Alguém que não conseguiu desempenhar algo, alguém que não fez uma tarefa como deveria ser feita, né? A tendência é ter essa linguagem. Como é que devemos usar essa linguagem, principalmente também nesse ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, eu estou, né, num cargo de chefia hoje, numa secretaria, é a maior do estado. Aliás, hoje é juizado especial da Fazenda Pública, mas a gente tem 24 servidores, mais 18 estagiários, um monte de gente, 5 chefes, e chega demanda toda hora para resolver, né? Então, meu ouvido já escuta as necessidades por trás das falas, que às vezes são falas que, se o servidor conversasse direto com o chefe, não seriam boas de ouvir. E aí eu lhe pergunto isso só porque, assim, num ambiente familiar ou de casa, ou numa relação, você pressupõe que você escolheu estar ali com aquelas pessoas. No ambiente de trabalho, muitas vezes você entrou em um ambiente de trabalho e vai conviver com várias pessoas que são bem diferentes, né? E vai ter que fazer um trabalho em equipe, porque todo o trabalho, de alguma forma, é em equipe. Exato. Como é que a gente coloca essa comunicação não violenta, sem também perder a personalidade sem ter o medo de dizer quando algo precisa ser mudado, quando algo está errado, quando algo precisa ser refeito? Ô, Patrícia, essa pergunta foi um presente. Eu vou dizer por quê. Primeiro, a gente aplica isso lá na execução fiscal. Um exemplo didático de ontem foi que os servidores chegaram para mim e disseram assim, Elana, a gente gostaria de trabalhar 3 dias em home office, porque a Fazenda e o Juizado Especial também fazem isso, a gente está com bons números, a nossa produtividade é boa. E aí, quando eu fui falar com os chefes, alguns chefes se colocaram assim, não, eu tenho um receio. Por mim, não, porque eu acho que a gente vai cair a produtividade. Aí, como é que eu escutei essa fala desse chefe, essa negativa? Olha, eu queria, na verdade, ter segurança de que, se isso acontecer, a produtividade não vai cair. Eu disse, fulano, e se a gente fizer um acordo com os colegas de que a gente vai pedir a eles um incremento de produtividade para que isso não seja motivo para indeferimento do pedido deles, para dizer que não vão trabalhar. E aí, negando esse pedido deles, a gente poderia ter um efeito rebote. Então, vamos atender a necessidade deles e pensar em estratégias de atender a nossa? Então, veja,
Quando eu escuto um não, ou quando eu escuto que isso poderia ser dito de forma violência, uma violência, né? Eu pergunto quais são as razões que me impedem de dizer sim. Isso você já é treinada, já tem todo esse olhar, né? Para ouvir dessa forma, para ter essa escuta sem essa necessidade de já dar uma resposta ou de ver aquela negativa como algo horrível e já travar, ver a negativa como a única solução. Não, Sim. Existem alternativas. Eu digo que a CNV é a linguagem da abundância de possibilidades. E quando você me perguntou assim, num ambiente onde eu possa falar sem medo de ser julgado, de sofrer represálias por causa disso. O Google fez uma pesquisa que durou 11 anos, chamada Projeto Aristóteles. Eu sou apaixonada por essa pesquisa, porque tem tudo a ver com comunicação não violenta. Eles fizeram, a pergunta da pesquisa era: o que é que há de comum às equipes de alta performance no ambiente de trabalho? O que é que diz que uma equipe é boa, transforma, né? Uma equipe em alta performance. Isso. E aí eles pesquisaram várias variáveis. Era porque as pessoas se gostavam? Era porque as pessoas se relacionavam no ambiente de trabalho? Era porque se encontravam no fim de semana? Era porque passavam mais tempo junto na hora do almoço? Então, vejam, eles 11 anos pesquisando variáveis. E a boa pesquisa é aquela que não é contaminada com a hipótese. Eu procurei uma coisa e achei outra. Sim. E o que foi que eles acharam? A equipe de alta performance era aquela onde no ambiente de trabalho havia segurança psicológica, que é perfeita de duas coisas. Uma, nas equipes onde há segurança psicológica, todo mundo fala. Todo mundo fala da pessoa que limpa. De expor sua opinião, sua ideia. Nem de errar, né? Então, é um ambiente onde as pessoas podem falar, todas as pessoas são ouvidas, de quem limpa a empresa, o CEO, na hora das reuniões, reúne todo mundo, passam, é uma metodologia da justiça restaurativa, o objeto da palavra, eu falo, passo para quem está do meu lado e todo mundo fala. Depois que as pessoas falam, faz aquilo que eu disse já hoje aqui, a checagem. Sim. Uma pessoa diz o que entendeu, depois que a pessoa falou, para que não haja mal entendido. Aí eles chamam isso de ostentação de escuta. Então, quando as pessoas se sentem ouvidas e compreendidas, elas são mais colaborativas no ambiente de convivência, não só do trabalho, mas a gente pode gerar segurança psicológica. Ela está escutando, está sendo validada por outra pessoa que está falando alto aquilo ali, que foi uma ideia dela, por exemplo. Isso, exatamente. Então, ela é compreendida, validada e tem a certeza de que foi escutado porque alguém disse o que escutou. E o segundo ponto é um ambiente onde é possível errar. E o erro é bem-vindo. Nossa, isso aí é importantíssimo, né? E por que isso? Quando eu vi isso, eu tenho um livro chamado Erros Incríveis, recomendo fortemente a leitura. Por que isso? Porque não existe nada mais tão provável de dar certo como de dar errado como uma ideia nova. Eu tenho uma ideia nova, o processo criativo, ele pode dar muito certo, mas ele pode dar muito errado. Como é que o erro é visto nesses ambientes? A pessoa errou tentando acertar. Então, esse erro é bem-vindo. Ela vai o quê? Ver o que deu errado, vai tentar aperfeiçoar e ter outra ideia. Num lugar onde eu não posso errar, eu também sou tolhido para não criar. Como é que a gente leva isso lá para execução fiscal? Conversei com os estagiários. Olhe, tudo que vocês tiverem de ideia para a gente melhorar o ambiente de trabalho, diminuir o tempo de tramitação dos processos, é bem-vindo. E aí os estagiários ficavam se sentindo importantes, e eu digo isso aos servidores e aos chefes. Tudo que vocês virem que a gente pode criar processo de trabalho para melhorar, a gente testa, se der certo a gente valida o processo e torna uma prática da secretaria. Então, é um ambiente onde há liberdade para errar e para criar. E aí tem um pertencimento, né? Exato. Porque a pessoa se sente pertencente ali. Alguém que produz e colabora, e não apenas uma peça de utilidade. Número, exatamente. Você falou de um ponto agora, eu digo, Patrícia, que entrevista agradável. O pertencimento é uma necessidade viva em qualquer pessoa. Por exemplo, você chega num ambiente de trabalho novo, você vai ver como é que a banda toca e você vai se adequar. Até que vai chegar ao ponto que você vai ser você mesmo. Mas o pertencimento, quando é trabalhado, eu sou de Caicó, né? Então, eita, terra boa. E aí, quem é que tem esse senso de pertencimento mais forte que o caicoense? Então, o Caicó é uma marca. É um bairrista. Exatamente. E agora,
quando eu vejo uma pessoa que diz que é de Caicó, a gente pergunta logo, você é filho de quem? Né? Porque a gente quer se identificar, se conectar. Para saber de onde é que vem, quem é que conhece, né? E tudo que a gente coloca, o nome é de Caicó, vende. Porque é uma marca de grife. Uma referência. É o picolé de Caicó, é o queijo de Caicó, a carne de Caicó, o bordado de Caicó. E aí eu digo o povo de Caicó também. E eu lembro até de uma piada que o doutor Geomar Brito, que se aposentou, contou que ele disse que estava na praia e passou um vendedor vendendo caranguejo de Caicó. Ele disse, meu amigo, eu sou de Caicó, mas eu nunca vi um caranguejo em Caicó. Ele disse, olha, não é não, mas tudo que bota Caicó vende, né? Então eu resolvi vender caranguejo de Caicó na praia de Ponta Negra. O que é isso? Né? O que é isso? Está nas igrejas onde existe trabalho voluntário, que são suntuosas, e ninguém tem despesa com nada, porque as pessoas se sentem parte, irmãos, né? E sendo irmãos contribuem para aquilo ali funcionar. É esse senso de pertencimento que as pessoas têm e desenvolvem e que faz crescer qualquer ambiente. Porque as pessoas se dividem em tarefas colaborativas e todo mundo tem um objetivo comum. Pronto, o objetivo da Secretaria Unificada da Execução Fiscal, com essa ruma de gente. A gente quer ganhar o prêmio no fim do ano. Sim, com certeza, né? Vai ganhar também. Exatamente. E com toda essa prática já de comunicação. No ano passado foi diamante, eu digo, não, esse ano a gente quer ser excelência, porque a gente quer mostrar que dá para trabalhar e dá para trabalhar com leveza, né, visando a qualidade de vida dos servidores, a produtividade, o atendimento ao usuário do nosso serviço e tornar isso aqui um ambiente bom. A gente passa muito tempo no trabalho para não ser bom, né? Com certeza. Então, a gente tá no primeiro lugar até agora no estado. Eu digo até que a gente quer se manter até a data do prêmio, porque a gente tem um objetivo comum. Todo mundo pertence. E a gente chama até a execução fiscal de Caverna do Dragão. Só entra. Quem entra não sai mais. E aí, você pode citar alguma outra mudança prática que uma empresa, que uma instituição pública possa adotar? Porque a gente conversou aqui e falamos muito na importância da gente ter um autoconhecimento, da empatia, da gente praticar, mas instituições públicas como o tribunal, entre outras, e as próprias empresas, como é que elas podem começar a adotar essas práticas? Patrícia, a gente tem uma parte da CNV, Marshall foi muito fantástico quando ele construiu isso, né? Como a gente experiencia a autoridade nas instituições. E ele disse que o sistema que as instituições usam para resolver as coisas é caro e não é sustentável. O que é que a gente faz? Existe uma forma certa e uma coisa errada. Para fazer tudo, o certo é premiado, o errado é punido. Né? E normalmente as decisões vêm de cima para baixo. Na CNV, como é que a gente... Hierarquia vertical, que hoje a tendência não é mais essa, né? Mas ainda existe numa instituição pública mais difícil. E principalmente as instituições fortemente hierarquizadas, né, como são as instituições militares e os poderes. Então, como é que na CNV a gente experiencia a autoridade? Ninguém decide nada sozinho. Todas as decisões são compartilhadas. E qual é a razão para isso? Quando eu decido, eu me responsabilizo pelo resultado, se eu decidir sozinha. Quando eu chamo todo mundo para decidir, concordam, alguém não é contra, né? Por isso que ontem eu vou primeiro consultar os chefes, depois consultar a magistrada, para depois consultar vocês, para depois a gente tomar uma decisão que agrada a todo mundo. Então, primeiro, como é que é reconhecido uma figura de autoridade? Eu reconheço a figura de autoridade quando eu sei, ela sabe uma coisa que eu não sei, ela tem uma coisa que eu não tenho, ela pode fazer por mim uma coisa que eu não posso fazer sozinha. Sim. Então, é assim que a gente cria a relação de reconhecimento de autoridade. Depois, compartilhamos o poder de decisão, como eu disse, todo mundo se corresponsabiliza pelo resultado que a gente propõe e dando às pessoas a oportunidade de exercer a autonomia e não de receber a decisão de cima para baixo, eu aumento a conexão, comprometimento com a responsabilidade pelo resultado. Vou dar um exemplo bem didático disso. Na relação com meu filho. Sim. Filho, vamos fazer a feira. Você vai escolher, colocar no seu carrinho as suas coisas, eu vou colocar no meu as minhas e as comuns, né? As que a gente compartilha. E aí ele foi fazer a feira com completa liberdade, né? Encheu o carrinho de bagana, né, de doces, colocou 2 Kinder Ovo. Kinder Ovo é um preço de um fígado aí. Eu disse, isso, fui só deixando, sem olhar de julgamento. Quando a gente estava perto do caixa, ele disse assim, mamãe,
Eu acho que estou participando de um experimento social. Ele tinha 8 disse, anos, foi. Porque ele sabe, usa essa palavra, essa expressão nos cursos, e ele foi meu aluno, ia trabalhar comigo, né? Fez muitas vezes o curso CNV. Sim. Eu acho que estou participando de um experimento social. Você me deu poder, mas você quer que eu também tenha responsabilidade pelas minhas escolhas, não é? Porque senão nunca mais você deixa eu escolher. Aí eu disse, não sei, ele disse, eu vou tirar essas coisas aqui, porque senão eu não vou poder escolher. Ele não queria. Momento ele não estava preparado para. Isso, ele queria ter a oportunidade de exercer autonomia. Sim. Porque Marshall dizia que a autonomia é uma necessidade viva. Você tenha 2 ou 92 anos, a gente quer decidir como é que a gente resolve as coisas. E quando essa autonomia é cerceada, a tendência das pessoas é resistir ao que eu proponho. E é por isso que no ambiente de trabalho é tão importante compartilhar poder e responsabilidade. Todo mundo exerce autonomia na hora de decidir. Então, todo mundo se compromete, se responsabiliza pelo resultado. Isso torna tudo mais fácil. A gente não tem, por exemplo, pressão por meta, vai fazer isso. Ou vamos, a gente precisa chegar aqui. Como é que a gente pode facilitar para chegar aqui onde a gente precisa chegar? Porque é em equipe mesmo, né? Você não consegue, num setor, ter um resultado que seja único, individual. Exato. E falamos aqui sobre a comunicação não violenta no ambiente de trabalho, nas mediações, né? No próprio judiciário, como é que acontece, e deve acontecer muito mais nos processos que envolvem a questão de família, não é isso, Elane? E eu queria que você acrescentasse aqui mais alguma experiência prática e para aquelas pessoas que estão ouvindo hoje, que dizem, poxa, eu queria então, será que é possível fazer um curso de CNV? Ou como é que eu faço um curso, ou começo a ler mais, ou praticar isso de alguma forma que eu quero que possa contribuir com a minha vida pessoal, profissional? Okay. Qual é a dica que você daria? A dica, primeiro, quando a gente lê o livro, é diferente de fazer um curso, porque no curso a gente pratica. Então, quando você lê o livro, você imagina o que é, mas não tem noção ainda de como colocar em prática. Então, eu recomendo fortemente um curso inicial. Os cursos iniciais, eles duram pelo menos 20 horas. Né? Então, cursos não são tão longos. Não tão longos, e aí depois você vai se especializando, né? Então, a CNV, ela se aplica, como a gente viu aqui, a várias áreas da vida. Então, a gente faz um curso básico e depois vai para o CNV aplicado aos relacionamentos afetivos, a criação de filhos, a escola, o ambiente de trabalho, a gestão de pessoas e assim sucessivamente. E onde é que esses... Onde é que encontra, né? Se as pessoas quiserem me seguir, de vez em quando eu anuncio tanto o curso de outras instituições, como os cursos que a gente oferece. No judiciário está sendo oferecido para os servidores, exato, a Sparne. Realizando capacitação. Acabamos dessa semana e vai abrir outro curso agora, para pedido do juizado da Fazenda Pública. Né? Ela pediu para a secretaria dela, mas normalmente a Sparne pergunta, pode abrir para outras pessoas? E eu sempre é bem-vindo, porque a ideia é que cada pessoa dessa que faça uma primeira capacitação seja um multiplicador. E eu faço questão, Patrícia, de compartilhar tudo que eu sei. Eu levo todos os meus livros, boto lá na sala para as pessoas olharem, compartilhar material, compartilhar vídeos que ensinem a CNV, para que, como eu não dou conta de tudo sozinha, mas eu queria que o mundo conhecesse a CNV, eu queria que cada aluno de cada curso se transformasse num multiplicador, que levasse isso para a sociedade, para a vida, para o ambiente de trabalho, para a família. Então, o início, né, é um curso e pegar os livros e ficar lendo e relendo. O meu livro de CNV, eu tenho um apego a eles, né? Eu já li muitas vezes, mas cada vez que eu leio, eu encontro uma coisa nova e eu digo assim, poxa, como isso aqui é rico, como é que eu vivi tanto tempo sem saber disso? É verdade. E, Elane, estamos chegando ao final de mais uma Em Sintonia, viu? É um tema extremamente importante e que bom falar sobre comunicação não violenta, porque a gente já está educando as próximas gerações, né? Você já falou sobre isso, sobre como ela pode ser uma habilidade e ela pode ser trabalhada desde pequena e ela impacta nas nossas relações profissionais, pessoais, de consumo, no ambiente jurídico e principalmente nas redes sociais que hoje vivemos no mundo digital, e é um mundo em que é muito comum esse conflito, esse discurso de ódio, né? Essa intolerância. E aí eu passo para que você faça suas considerações finais aí, deixe uma mensagem sobre a importância da CNV, o que é a CNV,
para você e como é que todos nós podemos implantá-las em nossa vida. Então, Patrícia, a mensagem final é que para qualquer pessoa que queira melhorar a qualidade de vida e a qualidade das interações, das relações humanas, procure pelo menos tentar entender o que é isso e avaliar se essa pode ser uma ferramenta útil. É um caminho que eu digo que tem porta de entrada, depois a gente se apaixona e nunca mais quer parar de estudar, mas que eu digo a minha vida é antes e depois da compreensão da CNV. Porque Marshall, no final da vida, ele estudou religião comparada e ele queria dizer assim, o que significou a CNV. E ele disse que se as pessoas utilizarem só para melhorar as relações interpessoais, vão estar utilizando como narcótico. É muito mais do que isso. É uma compreensão, né, e conscientização de como as palavras que você usa se tornam profecias autorrealizáveis. E a partir da compreensão de que o que você não é mal, né, você não é meu inimigo, mas você compartilha comigo uma coisa comum. E que nós nascemos naturalmente para fazer pelo outro, para contribuir para a satisfação das necessidades do outro. Ele compara a prática da CNV à prática do amor cristão. É você dar, que ele chama de dar de graça. Você nasceu com a natureza compassiva para dar de graça. E aí o exercício que fica, lembre de uma coisa boa que você fez por alguém de forma desinteressada e lembre de como você se sentiu, né? Então, ele diz que a prática da CNV, eu termino com essa frase, que eu me sinto tão presenteado quando você recebe de mim. Então, fantástico. Quem me faz sentir presenteado sou eu. Quando eu pratico intencionalmente a CNV, eu estou dando de graça. É isso, perfeito. Chegamos então ao final de mais um Em Sintonia. Obrigada pela audiência. E você pode acompanhar nossos temas, nossos assuntos nas redes sociais da Smarne. Até o próximo episódio.